Opa, Boa noite. boa noite. Boa noite, Igor. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. O áudio da Isabela tá perfeito. E o meu, como é que tá? Bom? Tranquilo, também tá Tranquilo, ótimo. né? Tranquilo. Perfeito. Boa noite, Gri, Griessa Oliveira. Grace, Greisa desculpa. Oliveira. Eu errando o nome de todo mundo. Mas não falar mais o nome de ninguém. Boa Pessoal, noite, Eva. Muita gente. Boa noite, pessoal. Alice. Como é que a senhora tá? Dona Alice está aqui. Perfeito como vocês. Mês de julho, né, um mês do planejamento, pelo planejamento, né, da Irmã Zélia, a gente está tratando sobre São Bento, né? Também porque o dia 11 é o dia dele, então nós colocamos agora essa proposta de não fazer o estudo bíblico nesse mês, mas tratar de forma específica São Bento, que a gente pode considerar provavelmente um top 10 aí dos maiores santos da nossa igreja. Verdade, São Bento está tranquilamente entre os 10 aí. com É um certeza. santo fantástico. E muito antigo, né? Nasceu no ano 480. Então, a gente vai explicar direitinho, eu já estou falando demais. E São Bento, além dele ser um santo de grandes milagres, ele é um santo de grande devoção, né? Assim, foi um das primeiras ramos de monges que chegaram ao Brasil. Então a gente tem mosteiros de São Bento em vários locais do Brasil. O primeiro foi em Salvador, mas a gente tem em São Paulo, em vários locais do Brasil. São lindos os mosteiros. Quem já teve a oportunidade de assistir uma missa lá se encanta. Então, acho que já dá para a gente ir começando, né? Já são 9h01, vamos começar. Então, como eu estava falando para vocês, a gente... não, primeiro, já estou me adiantando, primeiro vamos fazer orações. Pelo amor de Deus, eu não posso esquecer. Eu faço a invocação da Santíssima Trindade, você faz o Divino Espírito Santo, pode ser? Tranquilo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Move-te em mim, move-te em mim. Vem tocar minha mente e meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Santo Espírito, move-te em nós. E a invocação, para a gente invocar o nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade, sempre nos rege, nos guarde, nos governe, nos ilumine. Amém. Então vamos lá. São Bento, ele nasce na cidade de Núrcia, na Itália, né? Por volta do ano 480 depois de Cristo. Nós temos duas datas. A data do dia 24, né? Que é a de 24 de março, que é a 24 de comemoração, março. isso, dos méritos da vida dele. Ponto. Isso. E do dia 11 de julho, que é esse nosso agora aqui, já é a celebração da escolha da data, a escolha dessa data por ele ser o padroeiro da Europa. Coisa que não sabia, não tinha a menor ideia, mas para você ver o nível da importância de São Bento. Isso. É tão grande a ordem beneditina que ele criou, a primeira parte desse aspecto de evangelização, por exemplo, na Gália, que é a França hoje, foi feita por um dos discípulos dele, o Mauro. Entende? Então, ele tem uma importância crucial para a disseminação do evangelho na Europa. Entende?
é fora de série. Ele nasce numa família de boas posses, certo? Que logo no princípio ele é colocado para estudar em Roma. Ciências humanas, né? Direito, retórica. Mas ele logo percebe que Roma tá cheio de pecado, cheio de corrupção, cheio de, né? Entregue aos vícios. Isso, e aí ele vê logo que, ó, isso aqui não é para mim. Né? Ele não é para mim, então ele vai, como a família tem posses, né? Ele tem uma criada, uma ama, né? Que acompanha ele. E ele sai de Roma, vai para uma cidade próxima, e acontece o primeiro milagre, que é da peneirinha quebrada. A ama dele, a criada dele, tem tal com uma peneira emprestada, né? E ela acaba quebrando. E ela fica agoniada, chora muito e tal, e ele pega aquela peneira, ora, e a peneira simplesmente aparece como se nada tivesse acontecido. Esse é o primeiro milagre que foi, né, digamos assim, colocado na história dele. E esse milagre começou a espalhar, né? Começou a espalhar, as pessoas na região começaram a perceber, né? E aí ele também muito reservado, muito tranquilo, opa, já está no momento aqui o pessoal está começando a me idolatrar, né? Está começando a subir, não, eu devo me retirar. Ele despede, né, a ama e encontra uma gruta na região... Subíaco, né? Até acho. Ainda bem que a minha pronúncia era essa mesmo. Ele encontra essa gruta e lá ele começa, digamos assim, um processo de ascese, né? Que é aquela parte de desligamento, a mortificação do mundo. Do mundo e tal, provavelmente comendo muito pouco, né? Teve aquele caso lá que Deus pega um dos monges, né? Um dos monges para descer a comida para ele, mas você vê que ele me lembrou muito de João Batista. Isso, exatamente. E o primeiro mosteiro, inclusive, foi construído sobre as bênçãos de São João. De São João, exatamente. Então ele tinha esse lado aspecto. Eremita, isso. Né? E aí, inspirado também em São João. Exatamente. E lá ele começa, né, ele estuda as Sagradas Escrituras, né, e aprofunda. Né, é o momento que ele mergulha e começa o processo dele de ascese, né, de desligamento, de mortificação. E aí ele começa a ter as primeiras tentações. Mesmo praticamente num buraco de difícil acesso, mas até lá o demônio não tem conversa não, ele vai. Primeiro é uma ave, merlo, uma coisa assim, uma ave pequenina, que fica voando próximo do rosto dele, é meio que enchendo o saco, digamos assim. E ele não é nenhum pingo agressivo com a ave, né? Ele só faz o sinal da cruz e a ave desaparece. A segunda tentação é com relação à castidade, né? Ele tinha lembrança de uma moça muito bonita em Roma e tal, e o demônio, acho que provavelmente tenta incitar ele nesse aspecto da castidade, e como na Bíblia aparece, né? Tem lá escrito, o céu é dos violentos. Ele se joga nu em cima de espinhos, entendeu? Então ele tem sangramento, né? E é como se aquele sofrimento ali nos espinhos tivesse, de certa forma, ele tivesse trocado aquele sofrimento pela coisa da castidade. Então, tal que ele nunca mais tem esse problema de castidade. Resolve ali. É como se uma tentação carnal fosse resolvida com a própria carne, né? Com a própria carne. Ele entrega a própria carne para se ver livre do pecado da carne. Da carne, exato. E aí ele tem um mosteiro próximo, né, que é Vicovaro. Vicovaro, isso, perfeito. E aí, bem, ele não consegue ficar 100% isolado, né? Os camponeses começam a observar ele, o pessoal da região começa a observar, ele começa a dar conselhos, aquela coisa toda. Então ele começa a ficar popular, né? Ele começa a ficar popular. E os monges desse mosteiro, do Vicovaro, eles observam, esse cara aí, vamos ficar observando ele. Até que chega um momento que o abade, né, principal, o prior, morre. E aí eles, o Bento já está muito famoso, o Bento já está muito famoso e tal, traz ele para cá, convida. São Bento reluta. A princípio ele fica, esse negócio aí não vai dar certo não. Aí eles insistem, ele vai.
Mas aí é onde está o problema, né? Ele como era a autoridade lá, né? Ele começa a exercer uma vida 100% pautada no Evangelho. 100% a Deus. E uma vida e uma entrega muito drástica, né? Assim, Isso. com muitas restrições que naquela época não era tão bem vista, né? Assim também a gente tem exemplos como Santa Teresa d'Ávila, né? Que fez uma reforma no Carmelo. Isso. Exatamente trazendo essas novas vertentes de uma entrega realmente mais por inteiro, um desapego total do mundo, com várias. Aí ele cria, né? As regras a regra de São Bento. Isso. Exatamente trazendo. Só queria, Igor, lembrar de algumas coisas do início da vida de São Bento, porque assim, a gente está falando um pouco da vida de São Bento e coincidentemente, sem que a gente combinasse, a gente está usando quase que praticamente a mesma fonte, né? Que são os escritos, a vida de São Bento foi biografada por São Carlos Magno, que foi um dos discípulos de São Bento e que posteriormente, devido à sua grande dom como é que eu posso dizer, diplomacia, se tornou Papa. E investigou a vida de São Bento e tem um livro belíssimo que ele fala exatamente os diálogos, que ele fala exatamente sobre a vida de São Bento, onde ele narra todos os milagres, porque assim, a vida de São Bento, quando a gente vai ler, procurar saber, é uma vida baseada praticamente em milagres. Foi uma vida inteira, são vários os milagres descritos. A gente está aqui falando de alguns, mas são vários. E lembrando que ele nasceu, como o Igor falou, e ele tinha uma irmã gêmea, que era escolástica, que posteriormente, assim como o irmão, se tornou santa escolástica e fundou a ordem, o ramo feminino da ordem dos beneditinos, que são as beneditinas. Então nós temos, né, como fundadores dos beneditinos, dos monges beneditinos, que são os mais antigos da Igreja Católica, dois irmãos, São Bento, Benedito e Santa Escolástica. E o que eu achei bonito, Igor, é no início, quando ele diz assim, ó, houve um varão de vida venerável, Bento pela graça, como também pelo nome, que foi dotado desde a mais tenra idade, desde a mais tenra infância, de uma sabedoria de homem plenamente maduro. Isso. Então, ele já nasce santo, ele já nasce dotado e cheio do Espírito Santo. E eu vou já falar para vocês o milagre de Santa Escolástica, que é fantástico. Aí continuando, né? O que você ia dizendo, aí assim, São Bento, ele passou 3 anos como eremita lá na gruta do Subíaco e aceitou o convite. Bom, ele disse, é um chamado de Deus, então eu vou. E lá ele despertou a inveja de muitos dos monges que estavam lá e a revolta. E, infelizmente, o que os monges tentaram, a primeira tentativa, que foi assim, um dos milagres que levaram a santidade de São Bento. Foram 2 milagres que tiraram ele da morte, né? Que foi o primeiro milagre, onde os monges, com inveja do seu sucesso, tentaram envenenar São Bento, entregando a ele um cálice de vinho. E esse vinho estava envenenado. E no momento em que ele foi entregue, São Bento, né, fez as suas orações, não desconfiava daquele veneno. Então ele fez todas as suas orações, agradeceu o pão, agradeceu o vinho, que aquele alimento nutrisse o seu corpo, mas também a sua alma. E ao fazer o sinal da cruz, normal, a taça se rompeu, né? E livrando ele da morte pela primeira vez. E o impressionante, que quem puder se ater um pouco mais na vida de São Bento, vai ver que todos os milagres por ele feitos, ou pela intercessão deles, porque também ainda tinha isso, né, Igor?
os discípulos dele, que eram os dois mais, o Plácido e o Magno, E o Mauro. Mauro, quer dizer, Mauro. eles tinham duas grandes coisas. Eles pregavam a Santa Cruz, assim como São Bento, né? Tinham a grande devoção a Santa Cruz, mas por onde eles iam, eles diziam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por intercessão do nosso pai, São Bento, Abade São Bento. Abade, isso. Certo. Então, esse aspecto também não só da parte do veneno do cálice, né? Teve o aspecto da inveja e também teve o aspecto de que, como ele fez uma reforma no mosteiro, mais, digamos assim, radical, mais velho, os monges que estavam mal acostumados com a vida de certos prazeres e tudo mais, eles não se adaptaram a essa rigidez dele. E isso também foi um outro motivador. Não, esse cara ele é muito extremista, ele é muito isso, então vamos encerrar com ele. E após esse livramento do veneno, ele volta para a solidão, né? Ele tem esse retorno, só que ele não fica tão isolado. E aí é que começa aquele processo dele da construção dos mosteiros. Ele começa, né? Ele diz, isso. Quando não querem a salvação, temos de retirar-nos, para que também nós não venhamos a perecer. A perecer, exato. Porque ficando com aquele pessoal lá, se bem que alguns deles seguem, alguns lá não são todos ruins, nem todos lá concordaram com matá-lo, alguns seguem, mas assim, como não dava para mudar, porque eles não queriam, então então eu vou sair daqui porque daqui a pouco eu vou me irritar com eles e vou pecar. Entendeu? Então, eles vão me arrastar, eles podem até me arrastar, então ele se retira. E aí ele tem esse momento dele, é descrito, né, que ele funda 12 mosteiros, 12, né, depois que ele sai, né, depois que ele tem esse momento. E é daí, com o Mauro e o Plácido, que são os dois, né, os primeiros, os que estão diretamente ligados a ele, que surge a Ordem Beneditina. Seria a primeira ordem, né, assim, a ordem mesmo, isso no ano talvez 500 e pouco. Para a gente ter ideia, mais de 1.500 anos. 560, eu acho. Ou seja, praticamente 1.500 anos a Ordem Beneditina. Isso é muito tempo. Não tem nem instituição com esse tanto de tempo de idade. Exato. Seria coisa fora do normal. E aí, nesse processo, tem a regra de São Bento, que a gente vai falar mais para o final. Agora, os milagres, eu selecionei, certo? Que é importante, eu selecionei alguns que eu achei assim, mais impactantes, né? Que ele salva o Plácidos, que é um deles, do afogamento. Do afogamento. Fantástico, fantástico. E os milagres? Milagres, Igor? Não, aí assim, os milagres de São Bento, você vê uma relação muito grande. Por exemplo, Plácido, os discípulos de São Bento com os discípulos de Jesus. Pedro caminhou sobre as águas, Plácido também, né? Isso, exatamente. Só que esse aqui, na verdade, foi o Mauro que caminhou. O Plácido é que estava sendo afogado, como velho. Isso. Mas tem uma coisa fantástica aqui. Aí o do copo do veneno eu já falei, tem ele ressuscita também. Ele tem a ressurreição, ele lê mentes, e eu vou falar no final da escolástica. Esse do afogamento é impressionante, porque assim, o Plácido ele estava pegando uma água próximo do rio e ele, né, desequilibrou e caiu e a correnteza começou a levar, certo? O São Bento ele estava a uma boa distância, mas ele milagrosamente soube do acontecido. Ele soube, né? E ordenou para o Maurus correr para o lago para salvar o Plácido. E aí tudo bem. Quando o Maurus ele chega no lago, sem pensar a respeito, ele corre pela superfície do lago, ou seja, ele está correndo sobre a terra, chega perto da água, ele continua correndo em cima da água. Entendeu? E ele agarra Plácido pelos cabelos e arrasta de volta à margem. E ele só percebe que andou sobre as águas depois que ele volta para a terra. São Gregório Magno, no caso aqui, né, que descreve esse milagre no livro de Os Diálogos,
ele escreve que Mauro ficou maravilhado e com medo que havia feito. Mas nada mais normal, né? Quem não ficaria? Você de repente correndo em cima da água. E aí que as coisas elas ficam mais estranhas. Falando sobre o evento mais tarde, naquele dia, Mauro insistiu que mal percebera que havia andado sobre a água enquanto fazia. E Plácidos, ele alegou que a pessoa que tirou da água, no meio do lago, não estava usando as roupas de Mauro, mas sim de Bento. Olha só. Em outras palavras, de alguma forma misteriosa, embora Mauro tenha sido aquele que foi para o lago, foi Bento que milagrosamente trabalhou por meio dele para andar sobre as águas e salvar Plácido. Não me perguntem, as coisas de Deus são insondáveis, Deus é implacável, não dá para saber. Só sei que foi isso aqui. Isso aqui é incrível, porque é como se, sei lá, São Bento tivesse meio que comandando, de certa forma, Mauro para que ele corresse e salvasse, ou ele estivesse junto com ele. Não dá nem para explicar isso aqui. Na criança, ele também trouxe uma criança de volta à vida, né? Durante um projeto de construção na abadia, o próprio Satanás foi a São Bento e disse que ele planejava atacar os monges que trabalhavam no projeto. Bento imediatamente enviou uma mensagem de advertência aos trabalhadores. Assim que a mensagem chegou, uma parede, né, uma parede parcialmente concluída, desabou sobre a criança, né, que estava gerando trabalho e matou. No livro ele descreve com mais precisão. A criança foi esmagada, quebrou osso, quebrou tudo. Aflitos, os monges trouxeram o corpo do morto e mutilado para Bento, que colocou o cadáver da criança sobre a mesa. Mandou todos para fora da sala e começou a orar. Milagrosamente, o menino voltou à vida e seu corpo foi curado de todos os ferimentos e todas as fraturas. Além da ressurreição, ainda teve a reconstrução corporal. Ou seja, as duas coisas. Entende? Então, teve um outro também, teve uma outra criança que um pai deixa, né? Pai deixa a criancinha novinha. Então, ele teve mais de milagres de ressurreição. Tem as profecias também, que ele conseguia fazer as profecias. Eu achei interessante que os monges saíam para recolher, para levar a palavra de Deus, né? Para evangelizar. E São Bento, nas suas regras, porque a regra de São Bento, ele fala a regra de São Bento, mas o que é a regra de São Bento? É um livro, né? Que tem como base 3 ensinamentos: orar e trabalhar e a paz. Resumidamente, ele traz essas 3 vertentes: orar e trabalhar e a paz. Por onde você for, você espalha a paz. E segundo, a oração e o trabalho se complementam. Você não pode só orar e só trabalhar. Tudo tem que ser... se você vai trabalhar, você tire um momento para a sua oração. Se você vai fazer sua oração, tire um momento para os seus trabalhos manuais. Sempre que ter esse equilíbrio. Exatamente, ele traz muito isso. Então, o que é essa regra? Ele tem um prólogo e a linguagem das regras é muito familiar, é uma coisa muito próxima. E são 73 capítulos, onde ele vai narrar um funcionamento do mosteiro. Ele vai dizer como que os monges têm que dormir, como porteiro, né? Como que eles vão se alimentar. Essa parte da profecia, ele orientava assim: vão pelo caminho, evangelizem, mas não comam nada, não comam e nem bebam. Aí quando os monges retornam, ele pergunta: e aí, como foi? Vocês comeram? Aí os monges negam, né? Mentem. E aí São Bento diz: mas aquela casa daquela mulher que tinha um pão, que tinha um suco, ele descreve perfeitamente quem era a mulher, como era a casa, o aspecto da refeição e tudo. Quando os monges perceberam que não adiantava enganar São Bento, aí eles confirmaram. Então ele tinha esse poder da profecia, muito interessante também de São Bento. Que era exatamente esse que eu ia mencionar, né? Quando eles voltam,
Ele pede para que eles, mais a viagem demorou, eles pedem para que eles jejuassem durante a viagem. Exatamente. E é só que ela durou um pouco mais do que eu esperava e eles acabam, né? Essa mulher, ela acabou convidando para uma refeição e eles aceitam. E eles chegam lá, são meio como que não quer nada, perguntam, e aí, vocês comeram em algum lugar? Não, comemos não. Pá, tá lá. Ele afirma, como a Isadora falou, tudo de forma específica, comida, lugar. Então, ele era realmente uma pessoa que, ele era um santo que tinha o Espírito Santo ali colado nele, e sempre com esse processo, sempre buscando, né, o avanço dos seus filhos espirituais, né, porque eles estavam mentindo. Então, ali era uma forma de, bom, vocês estão mentindo, é melhor vocês entrar em contrição e pedir perdão. Então, sempre no aspecto de ajudar o outro, né, a não se perder. E agora, o milagre que eu separei da irmã dele, a Escolástica, né? Eles eram irmãos gêmeos e ela também se tornou monge, certo? Como a Isadora falou, digamos assim, ela ficou com a parte feminina, né? Da ordem beneditina, né? Até porque, como eles eram irmãos, ela aprendeu muito com eles, aprenderam muito entre si nesse aspecto. E eles tinham um aspecto de, eles tinham uma penitência de não se ver o tempo todo e marcavam de se ver uma vez por ano. Ponto. Nessa situação aqui específica desse milagre, ele vai até o convento dela e fica numa parte lá de uma propriedade, né, um pouquinho afastado, mas perto da entrada. E eles ficam conversando durante o dia, né? Conversa só coisa santa. Eles não conversam besteira, nem fofoca não. Esse pessoal só conversa coisa do céu. E aí eles fizeram a refeição, deu 1 da tarde. Já era a hora de São Bento, voltar para o mosteiro dele, porque, né, ele era muito organizado, né? E muito obediente, tinha que dar exemplo. Então já estava a hora dele voltar. Sim. E a irmã dele, não volte não, fica aqui comigo, vamos continuar conversando, vamos continuar nesse colóquio, né? Até amanhã de manhã. Aí ele, não, ele até fala, né? Ele até fala, não, irmã, não posso me afastar, não posso de forma alguma de me afastar do meu mosteiro, de voltar. O que acontece? Ela coloca a cabeça na mesa e começa a rezar. Ela começa a rezar para Deus, começa a rezar. E aí, de repente, quando ela levanta a cabeça, o céu, que estava super tranquilo, né, sem ensolarado, o céu começa a turvar, começa a aparecer violentos relâmpagos, trovões, e uma tempestade começa a cair. Assim, de forma impressionante, do nada. Aí São Bento vira para ser a tempestade, vê que não dá mais para voltar para o mosteiro dele, né? E aí vira para ela e fala assim, que Deus Todo-Poderoso te perdoe, irmão. O que fizeste isso? Ele já sabia. Aquela oração dela foi pedindo para Deus que o irmão ficasse com ela e conversasse com ela até o... Isso, né? Conversasse mais. E aí ele, coitado, ele não está sabendo ainda por que Deus concedeu isso para ela, né? Porque ele é muito obediente, ele quer dar exemplo, então ele queria voltar. Aí ele fala, né, que Deus Todo-Poderoso te perdoe, irmão. O que fizeste? Ela responde, eis que te roguei, e não quiseste ouvir. Roguei então ao meu Senhor. Ele ouviu. Agora, pois, se pode, sai, deixa-me e volta para o teu mosteiro. Aí ele não volta, eles ficam até de manhã, conversando e tudo mais. Aí você pode pensar, mas aí Deus fez um capricho dela. Não, não é isso. É uma coisa muito mais profunda. Isso ele descobre 3 dias depois. Porque 3 dias depois, na cela dele, ele eleva os seus olhos às alturas e ele tem uma visão. E pode ser até profecia, não sei se foi o momento dela naquela hora, mas ele observa a alma dela se desprendendo do corpo em forma de uma pomba e penetrando, né, em alta velocidade, voando em direção aos céus. Ou seja, Deus trouxe aquela chuva porque era importante que eles tivessem aquela conversa até o final, então não era só um capricho. Porque ela já ia embora. 3 dias depois ela já ia embora. E se eu não me engano, 40 dias depois ele morre. Logo depois da morte dela, 40 dias depois ele morre. E a morte dele também é incrível. Como é relatado aqui no livro, né? Ela aparece
tanto por... Primeiro que ele morre em pé, né? Isso. Os filhos dele, né? Eles seguram ele, né? Depois ele dá a Eucaristia, ele levanta as mãos Os para o céu, braços. os braços, isso, e morre. Uma E alguns entrega, né? Isso, A eles se Deus. entregando totalmente. Tipo, tá aqui minha alma, bora. E aí entrega. E tem os outros que estão mais distantes, né? Eles têm uma visão, né? De como se fosse uma tapeçaria que sai da cela dele em direção aos céus, uma coisa assim. E eles veem uma figura muito, muito brilhosa, né? Perguntando, para quem é este caminho, né? Vocês sabem para quem, né? Quem é que vai partir? Eles, não, a gente não sabe. Aí eles falam. A gente não deixa claro se é Jesus, se é algum anjo. Você conseguiu identificar se seria Jesus? Não, ou um não. anjo? Não deixa claro. Na verdade, os milagres dele, por exemplo, quando as pessoas ouvem vozes, o poder, assim, a mística, né, envolvida em São Bento era tão forte que quando ele era tentado, as pessoas que estavam ao redor ouviam a voz do inimigo tentando. Sim, sim. E assim também, né, quando Deus, Jesus, queria que houvesse alguma intervenção, por exemplo, o monge que você falou, que alimentava São Bento na Sim. gruta, foi a pedido de Deus. Foi a pedido Ele de estava Deus. fazendo o seu jantar e ouviu uma voz dizendo: tu estás fazendo o teu jantar e meu filho Bento está Passando com fome. Isso. E aí o monge percebeu que tinha que alimentar Bento. Isso. E aí ele sai, e é como se o Espírito Santo guiasse e ele descobre a gruta. Onde tá. Exatamente. E aí começa a descer na cordinha o alimento. O alimento. Então, o alimento. Então, esses foram os milagres mais assim, importantes. Quem quiser, tá aqui, ó. Não sei se dá para ver. Dá São para ver. Gregório, mas, ó, a vida e milagres E são milagres de São Bento. São dezenas de milagres, tá tudo aqui. E o livro não é tão grande, pelo menos essa versão, são 60 e poucas páginas. Não dá para ler assim num tapa, entende? E mesmo para finalizar, a Isadora deu algumas pinceladas sobre a regra, né? A regra de São Bento, as 73 regras. De forma geral, ela é mais voltada, né, para o pessoal que é monge, né? Porque tem coisas muito específicas tratando até mesmo da organização da ordem beneditina, isso, do mosteiro. Mas algumas coisas lá são importantes, principalmente essa coisa do... Você falou em português, mas o pessoal conhece mais Ora o latim. et labora. Ora et labora, isso, que é o ora. Então, esse equilíbrio entre oração e trabalho não é só para monge, não. Para leigo dá também. Mente certo? ociosa é oficina do inimigo, né? Já diz Exatamente. o ditado. E, querendo ou não, é uma tradução popular de um ensinamento, de uma regra de São Bento. Exatamente. Aí você tem os capítulos de quais são os instrumentos para as boas obras que pode ser aproveitado, da obediência. Isso. Tá aqui. E essa obediência não é só para monge, para superior, não. Isso aqui dá para aproveitar para a nossa vida. Do silêncio eu não vou nem falar. Qualquer pessoa. A humildade. Aí O tem não a à humildade, vaidade. Exatamente. Quantos salmos devem ser nas obras noturnas? Não, porque é mais deles, né? Tem uns que são bem específicos. Mas esses que são relacionados à virtude, é de 100%. A castidade. A castidade é de 100% de aproveitamento para leigos. Então, é uma boa lida, são 73. A gente até na novena... Na novena ele faz durante os 9 dias, ele pega 9 regras. Aí ele já falou da obediência, falou da questão do sono dos monges, ele já falou algumas regras. Então é mais ou menos nessa perspectiva aqui. Então, você quer acrescentar mais alguma coisa? Vamos aos ícones de devoção a São Bento, né? Que nós verdade. temos a medalha milagrosa, né? Aqui, ó. Já ia me esquecendo, ainda bem que você me lembrou. Isso. Nós temos a medalha milagrosa, que assim, a gente carrega a medalha milagrosa, lembrando que a medalha milagrosa, assim como a medalha de Nossa Senhora das Graças, é um sacramental. Não é um objeto de, como é que eu posso dizer? Um amuleto de sorte. Não é um pedacinho de Deus. Não é superstição. Não é superstição. Você tem que carregar com fé.
né? E antes de falar da medalha, eu queria falar da imagem, do ícone de São Bento mesmo, né? Eu vou botar, aproximar aqui para vocês darem uma olhada, ó. Não sei se tá dando para ver ele todo. Tá. Tá, legal? Bom, São Bento, ele faleceu aos 67 anos. Eu acho que tá embaçada a imagem, não sei. Mas acho que dá para ver. Ó, Dá pra ver. São Bento, ele faleceu aos 67 anos. Então, tem algumas coisas na imagem de São Bento que você acha para comprar, que tem que marcam e explicam a devoção e a vida de São Bento. Aqui a gente tem, ó, a medalha, que é uma medalha de dupla face, tá? À frente da medalha, que é a cruz, como eu falei, a exaltação da Santa Cruz. E no verso da medalha, a gente tem São Bento, né? Por que botaram São Bento? Exatamente para dizer que ele teve o mérito, né? Por toda a sua devoção, ele tinha uma vida cristocêntrica. Diferente de alguns outros santos que tinham uma devoção a Nossa Senhora, uma devoção a um outro santo da igreja, né? Ele era totalmente voltado para a devoção a adoração a Cristo, adoração à Santa Cruz, né? E aqui a gente vê, ó, alguns ícones, ó, morreu velhinho, que essa velhice aqui é sinal de experiência, de ensinamento, assim como o cajado, né, de um bom pastor, que poderia guiar o seu rebanho, guiar o seu mosteiro. Aqui a gente tem a taça, porque, como eu falei, foram 2 milagres que levaram à santidade de São Bento. O primeiro foi o da taça, que a gente já falou, e o segundo, ó, foi o do corvo, tá bem aqui, ó, com um pãozinho na boca. Mais uma vez, São Bento foi vítima da inveja dos seus colegas monges. E um desses colegas entregou para São Bento um presente. Qual era esse presente? Um pão muito bonito. E São Bento ficou desconfiado. Eu não mereço esse pão. E o que ele fez? Mais uma vez ele orou, pediu a proteção, entrou em oração, pediu que aquele alimento fosse abençoado. E aí imediatamente veio esse corvo. Só que de início esse corvo não veio para salvar São Bento. Pelo contrário, acho que era o inimigo rondando para ver acontecer o mal feito mesmo. E aí São Bento insistiu em oração, e o corvo não resistiu. E São Bento disse: pegue esse pão e leve para onde ninguém possa encontrar. E esse corvo levou esse pão e nunca mais teve-se notícia de ninguém que tenha encontrado esse pão, nem nada. Então tá aqui os 2 milagres, né, que salvaram São Bento, né? Aí nós temos aqui, por último, o livro, né, que é exatamente remetendo às regras de São Bento, né? Remetendo a regra que ele construiu, né? Que, como o Igor disse, são regras para os mosteiros, mas que nós podemos aplicar em nossa vida. E outro aspecto também de São Bento como é que eu digo? A veste preta, né? Que é exatamente onde todos os monges beneditinos utilizam esse manto preto, que é característico deles. E o grande instrumento de devoção, né, que é a medalha de São Bento. Eu vou até botar assim para que vocês possam enxergar melhor todos os ícones da medalha, tá? Então a gente tem aqui, ó, a medalha de São Bento. E aí a gente vai explicar um pouquinho para vocês o significado de cada uma dessas palavras, né? Porque às vezes a gente carrega um sacramental e não sabe o que ele significa, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho a medalha de São Bento, aproveitar essa oportunidade, está todo mundo reunido. Essa medalha, ela foi confeccionada a primeira vez na Alemanha. A história conta que existia um local que era muito atormentado por feiticeiras, mas que essas feiticeiras não conseguiam atingir o mosteiro de São Bento. Por quê? Porque no mosteiro de São Bento tinha a cruz e tinha essas inscrições. Então, a partir de então, essa medalha passou a ser cunhada e gravada e difundida. Lembrando que São Bento, ele foi as tentativas
de morte de São Bento, né, foram todas com veneno. Por isso que São Bento é muito conhecido por nos livrar da morte por veneno, por... Acho que assim tá melhor, né? Nos livrar da morte através de veneno, de serpentes, né? Então são muitos os milagres, né, associados à medalha de São Bento, ao uso da medalha de São Bento e da oração contida nela. Então a gente tem aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, CSPB, que quer dizer exatamente a cruz sagrada do Padre Bento. Na cruz, a gente tem aqui, ó, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia ou o meu chefe, né? Traduzindo assim, literalmente o que quer dizer, né? Ao redor da cruz, a gente tem o restante da oração, quando ele diz: afasta-te, Satanás, nunca me aconselhe as tuas vaidades. A bebida que ofereces é o mal, bebe tu mesmo os teus venenos. Então, as vaidades que o demônio nos aconselha são as desobediências às leis de Deus, as pompas e as falsas máximas do mundo. E é exatamente o que São Bento prega para a gente nas suas regras. Exatamente a recusa das vaidades do mundo, das tentações do mundo. Então, assim, a medalha de São Bento, ela já é autoexplicativa e ela é uma oração muito forte. Então, todas as vezes em que a gente se sentir tentado pelo inimigo, ouvir, assim, como é que eu posso dizer, tentado a pecar, não só carregue a medalha consigo, mas também fique atento à oração de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. A gente está devolvendo ao inimigo o que ele deseja de ruim para nós. Precisamente. Estou com a minha aqui, ó. Planejamento da irmã Zélia desse mês, uma das metas é a utilização dela, da medalha, né, benzida e tal. Eu estava até falando para a Isabela, eu gostei tanto dela que eu acho que não vou ficar só nesse mês de julho, não, vou usar mais. E a igreja, ela tem, quem tem a medalhinha de São Bento, né? Eu ganhei no meu aniversário o escapulário de São Bento. Que é exatamente, Igor, essa medalha das duas faces, a gente tem na frente e nas costas. Isso. Então é dupla proteção. Dupla. Exato. Eu acho que é isso, não temos mais nada. E só lembrando que a Santa Sé, quando ela instituiu, né, a medalha de São Bento como um sacramental, ela também instituiu a oração para benzer a medalha, que só pode ser feita pelo sacerdote. E a gente tem uma medalha de São Bento e agora, Tia Alice, ó, um texto para contemplar no final da live também. Pronto. Pois, diga, já vou sortear, diga o número para mim. A gente tem 40 pessoas, eu vejo aqui, diga aí para mim o número. Pode ser 11? Eu ia dizer o 11. Pronto, eu vou contar. Pois vamos 7. O 11 de cima para baixo e o 7 de baixo para cima. Certo, então eu vou contar o 11 aqui. O 7 de cima para baixo? Não, o 11 de cima para baixo e o 7 de baixo para cima. 11 do 7 são o de São Bento, exatamente, dia 11 de julho. O 11 é a Maria Neide de França. O perfil que Maria foi a medalhinha, né? Ó, Maria Neide, essa segunda medalha, né? A gente tem que combinar a entrega. Ela me procurou hoje, porque ela ganhou uma medalha no Rosário, né? E aí agora tá ganhando a sua segunda medalha. O 7, que no caso seja o texto, né? O 7, número 7? Isso. De baixo para cima, outra Maria. Maria Amália Gomes. Perfil. Ô, coisa boa. Maria Amália. Pronto. Que bom.
Pronto, não tô esquecendo mais ela não, porque eu esqueço as coisas. Então acho que a gente concluiu. Eu acho que tá tranquilo. Tá Tá tranquilo, né? tranquilo. Batemos Agora eu os queria 45. convidar, antes da gente encerrar, né, para a gente fazer a oração de confiança a São Bento. Que tal? Vamos. Vamos lá, né? Deixa eu só pegar ela aqui. Peguei. Porque a gente é devoto e a gente confia. E conhecer a vida dos santos é um caminho, é conhecer um pouco do caminho que a gente tem que seguir para a nossa santidade, né? Eles nos inspiram. Eles não só nos protegem, eles não só são nossos intercessores, mas eles também nos inspiram. Então vamos lá. Eu não sei se eu consigo ler, se eu botar aqui para vocês. Acho que eu não consigo. Vocês estão conseguindo? Eu não consigo. Mas vamos lá. Oração de confiança a São Bento. Santo Pai Bento, ajuda daqueles que te procuram. Acolhe-me na tua proteção. Defende-me de tudo aquilo que incidia a minha vida. Obtém-me a graça do arrependimento de coração e da verdadeira conversão, para reparar as culpas cometidas, louvar e glorificar a Deus todos os dias da minha vida. Homem segundo o coração de Deus, recorda-te de mim para com o Altíssimo, para que, perdoados os meus pecados, me faça estável no bem. Não permita que me separe dele. Me acolhe no coro dos eleitos, junto a ti e a todos os santos que te seguiram na eterna beatitude. Deus onipotente e eterno, pelos méritos e exemplos de São Bento, da irmã da Virgem Escolástica e de todos os santos monges, renova em cada um de nós o teu Santo Espírito. Dai-nos força no combate contra as seduções do maligno, paciências nas tribulações da vida, prudência nos perigos. Aumenta em nós o amor à castidade, o desejo da pobreza, o ardor na obediência, a humilde fidelidade na observância da vida cristã. Confortado por ti e ajudado pela caridade dos irmãos, possamos servir-te alegremente e alcançarmos vitoriosos a pátria celeste junto com todos os santos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Belíssimo. Então, você quer fazer algumas considerações antes da gente encerrar? Só agradecer a oportunidade. Foi muito bom, né? Eu espero que tenha levado um pouquinho da vida desse santo padroeiro, né? São Bento, esse santo protetor. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Obrigado, Igor, pela companhia. Sempre muito bom estar com você. Eu te disse que a vergonha passa? Ó, mas eu tô vermelhinha, tá vendo? Mas passou a vergonha. E vou agradecer aqui a Isadora pela companhia, né? Porque é sempre bom, sozinho, é sempre mais... a gente sempre fica mais aflito. Quando tem alguém, principalmente uma pessoa que também é temente a Deus, tudo fica mais fácil. Parece que as graças aumentam. Então, agradecer a ela, agradecer a todos os que ficaram até agora aqui com a gente, né? Para a gente estudar. Porque se quer estudo, a gente está estudando sobre a vida de um herói de Deus, uma obra de Deus. Porque São Bento, ele não chegou onde ele chegou sozinho. Entendeu? Ali uma obra divina foi construída nele, para ele se tornar o que ele se tornou. Então, olhar, estudar e olhar São Bento é olhar para Deus. Entendeu? É olhar para o poder de Deus, a transformação, as coisas que ele faz nas pessoas. Certo? E então hoje a gente vai encerrando, né? A gente encerra no Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Um sono reparador.